Olá, meus amados irmãos, saudamos a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Estamos aqui mais uma vez, para aprendermos junto com o Espírito Santo, através do pastor Moisés, que é o doutrinador desta obra, da Igreja Missão Apostólica da Restauração. Nós vamos fazer a oração logo, para que o Senhor possa falar os nossos corações, amém? E quero dizer para vocês que vocês são especiais, tá bom? São pessoas especiais nas nossas vidas, nesta obra. Especiais para Jesus. Para Jesus, principalmente para o Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que estão se inscrevendo, que já são inscritos, que estão compartilhando, indicando para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa grande e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar do amor de Cristo. Ainda agora mesmo eu estava comentando com a minha mãe que até a natureza ela nos ensina, Lá no livro de Eclesiastes diz assim que o fim dos homens é o mesmo fim dos animais, E quando é tirado o fôlego de vida, que é o espírito, do homem ele volta para Deus e dos animais ele desce, Então, meus queridos, e o homem é o único ser vivente que o Senhor soprou nas narinas e tornou alma vivente. Essa é a diferença de toda a criação. O Senhor fez o homem um ser especial, racional. Então, meus irmãos, o pecado, ele gera a morte. O homem não foi feito para morrer. É exatamente por isso que o homem vive nesta terra como se ele nunca fosse ter um fim. Mas para se cumprir a justiça de Deus, por causa da desobediência do homem, o Senhor diz que do pó foste tirado e ao pó retornará. Então, mais cedo eu tinha até comentado sobre isso numa live, que a gente observando as árvores também, você vê que elas quando elas vão se decompondo, elas vão virando pó, meus irmãos. Os animais também, e assim também é com o ser humano, porque do pó foi tirado e o pó retornará. Então, nós nos preocupamos com a sua alma. O homem, ele vive como se fosse eterno aqui. E muitos, eles se preocupam tanto com essa terra aqui, tanto com as coisas terrenas, que eles esquecem de buscar plantar frutos, sementes, boa semente. Sim, pastor, pode falar. Esquecem que a vida é breve. É breve, é já. E um dia ela vai ter que comparecer diante do seu Criador, prestar conta de tudo que está fazendo aqui na terra. Recebido por ele. Isso. E o Senhor diz assim, que é semeando na carne e colhendo no espírito. Então, meus irmãos, é por isso que a gente se preocupa em falar do amor de Deus e ensinar aquilo que é devido, que a palavra nos ensina. Sem acrescentar e sem tirar, sem criar estratagemas, como o pastor fala, parafernália, não. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza de coisas que não se vê, convicção daquilo que se espera. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. E a palavra está com o pastor Moisés. Para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus nessa altura. Vamos fazer uma oração? Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai soberano, celestial, glorioso Deus, nos colocamos, meu Deus, Senhor e nesta Salvador hora, Jesus diante Cristo, da Tua Senhor, nosso majestade, auxílio, vinde do nosso da socorro. Tua maravilhosa Tu és a presença, nossa rocha, Senhor. no Altíssimo está a Pedimos nossa ao Senhor habitação. perdão pelas nossas falhas, Sim, Espírito pela Santo, nossa falta de limpa a nossa alma, concordância, purifica-nos, muitas Senhor, coisas, meu Deus. ajude-nos, Por Senhor, não a trilhar os andarmos teus muitas caminhos das retos, vezes Pai. sincronizados, Oh, Deus Santo, ligados Deus de o tempo glória, todo, Senhor. de
forma Senhor, que nenhum de espiritual, nós venhamos estar Oh, meu preso a Deus, este mundo, capacita-nos, às coisas Senhor, deste mundo, mas que nesta venhamos hora, buscar meu as Deus, coisas que nesta estão no vida, alto, neste meu mundo, Pai, para que possamos porque dar essas são frutos, eternas, meu para a Deus. vida eterna, Ajude-nos, para a Espírito transformação Santo, de a vidas, para que as estar com as pessoas nossas sejam almas livres, preparadas livres para sermos das recebidos prisões mundanas, pelo Pai das Todo-Poderoso, prisões Pai das luzes, no reino da malignas. sua glória, Pai. Senhor, rompe Deus as seja cadeias, louvado meu Deus, de derruba as eternidade em barreiras, eternidade. quebra as muralhas. Santo, santo Senhor, é teu solta, nome, meu Senhor. Deus, Prepara os os corações de cada um, meu Deus, liberta para receber a boa semente que é a aqueles que tua estão palavra, oprimidos, Pai. meu Deus, Ó Deus por alguma Santo, Deus de coisa, glória, por poder alguém, e por vitória, qualquer Senhor. situação. Envia o teu anjo, Senhor, nos Senhor, lares abre de as cada portas um. necessárias, Pai, meu vai Deus, queimando e todo o mal, fecha vai as desfazendo portas toda a do obra mal. das trevas, Não Pai. Toda permita, palavra meu Deus, contrária que esta venha pessoa ser seja desfeita pelo sucumbida, poder que essa que há no pessoa sangue seja de Jesus Cristo, teu destruída, Filho amado, muito Pai. menos seduzida Ó poderoso, por glorioso pensamentos Deus. e Em por nome de filosofias Jesus Cristo, que Senhor. trarão Glória a Deus destruição. nas alturas. Em nome de Jesus, Senhor, Aleluia. te Glória a agradecemos Deus. desde já. Amém. Amém. Glória Graças a Deus nas alturas. Lembrando que temos também o canal ali. Pode comentar. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, é José Goiano. Seja Glória a bem-vindo, Deus. viu? Em nome de Jesus. Então, o canal, né? Tem o canal principal lá, que é i.m.a.r, Igreja da Restauração. Fazendo assim, você irá entrar na seção de vídeos. Ali onde você vai poder ver muitas outras coisas, muitos outros vídeos, ensinamentos, muitas informações acerca da palavra de Deus, né? Algumas temáticas, tipo você conhecendo mais a Bíblia, conhecendo mais a palavra de Deus, tá bom? Vamos então dar seguimento a esse estudo, porque esse estudo ele é meio extenso, né? Afinal, nós estamos tratando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia, naquela época, né? Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ontem nós fizemos a parte da igreja de Éfeso. Se você não assistiu o vídeo, pesquise aí, vá lá no canal, você vai estar publicado lá no canal, você vai ver o estudo a respeito desta igreja de Éfeso, ao qual obviamente está resumido, né, uma síntese, porque tem muitas coisas que poderiam ser abordadas, né, mas isso com a continuidade você vai chegar lá, nós vamos aprender, nós vamos, como se diz, nós vamos chegar a ter um conhecimento mais amplo. E hoje estamos na igreja de Esmirna, né, onde ele diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, né, e ressuscitou. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de perecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, aqui esse comentário aqui nessa segunda carta, né? Obviamente essas cartas estavam falando das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Há umas correntes de pensamentos, correntes teológicas, que diz que essas cartas não tratam-se no sentido literal, né? Bom, é uma opinião minha, pelo que eu já estudei, pelo que já tenho passado por esse tema, abordado esse tema várias vezes, e aí eu te recomendo ler com calma depois, tá? Toda essa parte que trata sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, né? O que acontece? Você vai ver muito mais coisa, porque o Espírito Santo vai mostrar, ele vai ensinar a gente, ele ensina a gente.
Cada leitura que você faz, você agrega conhecimento. Porque a Bíblia nós não precisamos acrescentar nada, nem tirar, ela já é completa. Glória a Deus. Ela explica. A Bíblia descomplica. A complicação, né? Vamos dizer assim, alguma nuance que os homens colocam nos ensinamentos, né? Questionamentos, algumas estratagemas. Não precisa isso. O que se tem que fazer é o sermão como ele é, tá? E você com certeza vai entender. Nós vemos aqui, por exemplo, um relacionamento de um Senhor, de um Deus com o seu povo, de Jesus Cristo com a sua noiva, né? A igreja. Quando menciona as 7 igrejas da Ásia, isso é um posicionamento meu, que trata-se da parte literal, né? Já que haviam essas igrejas lá, né? O cristianismo estava em expansão, a igreja sofria muitas pressões, muitas perseguições, e essa perseguição foi aumentando, lembrando que a igreja não tinha nomenclatura, né? Não tinha uma placa, um emblema, um logotipo, uma logomarca, nada disso. A igreja não era empresa, tá? Hoje, quando você vai registrar uma igreja, a igreja precisa ter uma razão social. A igreja, na verdade, ela vai registrada geralmente como ONG. Ela é registrada como ONG. Ou às vezes é registrada como uma associação. Você está entendendo? Tem essas duas formas. Mas ambas são registradas civilmente, regimentalmente, né? Registrada junto aos órgãos competentes. Tudo isso era para fins burocráticos. É uma forma também do governo fiscalizar, policiar, para ver se não está havendo, por exemplo, lavagem de dinheiro, nem corrupção de alguém, de alguma coisa, sabe? Algum tráfico de influência, alguma evasão de divisas, alguma sonegação. Para que se saiba, a igreja ela é isenta de encargos e impostos, sabe? Esses impostos, essas tributações que tem. Porém, a pessoa, no caso, por exemplo, a minha pessoa, caso eu tenha algum patrimônio ou movimente alguma coisa, aí eu sou fiscalizado pelo leão, pela Receita Federal, né? Sendo que a própria igreja, a própria instituição é fiscalizada pela Receita Federal, né? Tudo que se vai fazer, por exemplo, tudo que eu vou fazer em termos de documentação, às vezes coisas pessoais minhas, aparece a minha situação cadastral junto à Receita Federal. Por quê? Por causa da igreja. Entendeu? Então, isso ou seja, nós temos que andar, nós estamos levando esse ID, essa obra do Senhor, mas há uma questão legal, há uma organização, vamos dizer assim, há um gerenciamento indireto, não tem influência naquilo que é ensinado, naquilo que é... Não. A princípio, lá na ata de fundação, é explicado, tem lá discriminado qual a fundamentação da igreja, o propósito, como ela atua, como ela é dividida, como ela é dirigida, como ela é regida por alguém, tá? Como ela é operacionalizada, as finalidades, entendeu? Como é o licenciamento dela para ela trabalhar, tanto no país local ou no país exterior. Obviamente, para trabalhar no exterior precisa de ter vistos, ter o reconhecimento lá, permissão. A pessoa não pode sair simplesmente daqui para algum lugar, né? Mas quando ela é registrada no nosso país, às vezes ela tem que ver alguma questão municipal, alguma questão já, vamos dizer assim, interiorana e tal, mas ela, a princípio, ela tem uma liberdade, ela tem autorização para atuar em todo o território nacional, tá bom? Agora tem as questões municipais, por exemplo, questões ambientais, questões legais de localização, essas coisas, vamos supor, perturbação para não haver excesso de som, essas coisas, né? Pois bem, tem que respeitar a ordem e tal, a ordem pública, tudo bonitinho. E aqui diz aqui, ó, ele fala aqui, o que chama a atenção, que aqui a perseguição que a igreja estava sofrendo era muito grande, só ia aumentando. Se no primeiro século, na primeira fase da igreja,
que é a igreja de Éfeso, aí trata-se também de fases, né? Eras da igreja. Geralmente teve algum grande acontecimento, algum evento que fez com que essa era se manifestasse. Por exemplo, nessa parte aqui foi a perseguição da igreja, né? Na segunda parte, a perseguição da igreja, a ponto de dizer aqui, o Senhor fala para que não temesse, porque o diabo lançaria alguns dos irmãos na prisão por cerca de 10 dias. Aqui agora está falando dias proféticos, que quer dizer anos. Então foram 10 anos de perseguição, mas foi uma perseguição violenta por parte do imperador da época, o imperador romano. Lembrando que Roma, então, o Império Romano dominava o Oriente, e parte do Oriente, né? O Oriente Médio ali, e o Ocidente, sabe? A Europa ali geralmente era dominada a maioria, né? Era dominada pelo Império Romano. Então, nessa época aí, a igreja estava debaixo do fogo cruzado. Ela era perseguida, ela tinha que pregar a palavra, tinha que lutar contra as forças espirituais, que há uma resistência infernal contra a obra de Deus, a gente sabe disso, né? Mas enfrentava também o poder político da época, o Império Romano, que combatia, não permitia, porque Israel, ou melhor, Jerusalém, aqueles locais ali, eram vassalos daquela província, do governo romano, né, do Império Romano. Então, tudo que se fazia ali, eles eram subjugados, eles pagavam tributos, pagavam impostos, pagavam pedágios, eles eram explorados mesmo, eles eram colônias ali. Não era bem colônias porque eles já eram um povo desenvolvido, um povo que tinha uma cultura, tinha uma linguística pessoal própria. Não era colono, mas era um vassalo, né? Bom, devia obrigações para com aquele lugar, ele era dominado, né? E aí o Senhor avisava, e ele disse aqui, ó, teria uma tribulação de 10 dias, que foram 10 dias proféticos, que significam anos, 10 anos de perseguição, mas ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele queria dizer, permaneça fiel durante esse período de perseguição, esse período de prisão, de maldade que vem contra vocês, mas aquele que for fiel, permaneça-se fiel, e eu lhes darei a coroa da vida. Jesus Cristo prometeu ali, ele então falou, enviou aquela mensagem ao anjo da igreja, aquele pastor ali daquela igreja, né? A visão de João, que estava onde? Na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro, né, do Estado, do Império. E agora, terminando essa parte, aí ele diz aqui, ó, é Apocalipse 2:11, né? Aí vem aquele alerta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra coisa, coisas que eu vou falar com a continuidade dessas aulas, né? Desse estudo, desse treinamento que nós estamos fazendo, na Palavra de Deus. Olha, alguma coisa se eu falar alguma coisa que você por acaso se sentir ofendido, se sentir confrontado, não é nada pessoal, não é discriminação, não é nada. É porque nós temos que falar o que é, tá bom? Lembrando que religião, por que estou falando assim? Porque algumas vezes a gente mandava mensagem, não só eu, o pessoal da nossa igreja, da nossa congregação, mandava mensagem para alguém, trazendo uma mensagem da palavra de Deus, não citava religião, não dizia que era crente, não dizia que era evangélico, não falava que era cristão, e as pessoas respondiam, olha, eu já tenho a minha religião. E nós não estávamos falando de religião, sabe? Então as pessoas vinham toda armada, parecia que a gente estava expondo, querendo que a religião a qual a gente faz parte entrasse sabe? Não é nada disso, gente. Não é nada disso. A gente traz uma mensagem de paz, uma mensagem que muda vidas, uma mensagem que tem... essa mensagem, nessa parte que estou falando aqui, já tem cerca de 2000 anos. E é atual. Só a palavra de Deus é atual todos os dias.
A palavra do homem caduca, as filosofias humanas são esquecidas, são, como se diz, são ultrapassadas, são desmentidas, né? Muitas coisas que cientistas e filósofos antigos diziam que era daquele jeito já foram refutadas, sabe? Então, hoje, a palavra de Deus é atual, ela é atual, sempre foi. Se daqui a 50 anos esse mundo ainda existir na forma em que está, ela é atual para o pessoal que vai estar lá, sabe? Então, é dessa maneira. Pois não. Lembrando que a palavra do Senhor diz que tudo que nós estamos vendo agora não tem nada de novo. Isso, que não tem acontecido, que não tem acontecido no passado. Isso. Amém? Nós vemos hoje, por exemplo, violências descabidas, contendas, vinganças, sensualidades, né? Falsidades, mentiras, omissões, traições, vamos dizer, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai. E aliás, que quando trata-se dessa palavra, as pessoas entendem de uma forma equivocada que quando fala pai contra filho, filho contra pai, seria só em casos de situações de morte, de agressões. Não, gente. São situações, por exemplo, dos pais negar-se aos filhos. Às vezes nega até uma paternidade. Quantos pais tem aí que não querem nem saber dos filhos? Quantas mães rejeitam seus filhos ou filhas? Sabe? Então, não quer reconhecer filhos e netos. Isso já existia, meus amigos. Não tem nada de novo. Já existiu no passado. Quantos filhos bastardos tinham, as famílias tinham, e os outros não queriam reconhecer, sabe? Então, uma família, por mais que ela seja unida, quando tem um membro daquela família que é apresentado, ele deve ser recebido com alegria, sabe? Haver uma interação, uma união, né? Afinal, a Bíblia fala, quão bom e quão suave é que os irmãos andem em união. É como óleo precioso as pessoas, que corre a barba de Arão. Então, sobre essa carta aqui, a carta de Esmirna, né? É a segunda. Então, foi marcada por um período de grande perseguição, sabe? Mas o Senhor sempre chamando o povo a ser fiel, sabe? E olhar para Ele. Nós temos que olhar para Deus, olhar para Jesus. E como é que nós olhamos para Jesus, uma vez que nós não o vemos ainda, né? Nós o vemos pela sua palavra. Pelos olhos da fé. Por isso, pelos olhos da fé, exatamente. É aquele negócio. Se alguém sair para dizer assim, hoje eu vou procurar uma igreja, uma congregação aí, vou ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa for lá para ouvir a palavra de Deus, ele vai encontrar Deus. Mas se ele for lá para simplesmente ser um curioso, ou vamos dizer assim, para procurar defeitos, ele vai encontrar defeitos. Ele vai encontrar defeitos, vai achar defeitos, com certeza. Né? Porque o Senhor diz que tem os trigo e tem o joio. Tem o trigo e tem o joio, né? Pois bem. Então vamos lá, vamos partir aqui para a terceira carta. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Esses textos eu já li ontem, mas hoje é um novo dia, eu estou lendo, reprisando. À medida que o tempo for permitindo, a gente vai, quando não, o tempo já tiver um pouco já extrapolado, estiver começando a ficar muito longo, então a gente deixa para a aula subsequente, né? Para o ensinamento subsequente. Então ele diz aqui, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes. Eu sei as tuas obras, o Senhor sabe tudo a nosso respeito. As pessoas não sabem. As pessoas, elas nem se interessam pelo que as outras fazem. Elas dizem se preocupar com a vida das outras, mas só no tocante a mexericos, a fofocas, né? A curiosidades. Na verdade, as pessoas não querem nem saber. A maldize de si, maldize dos outros. Exatamente. Né? E muitas das vezes os da própria família, né? Não querem saber da vida das outras. Aí ele diz aqui, claro que há ressalvas, né? Aí diz aqui, eu sei as tuas obras e onde habitas, que está onde o trono de Satanás. Olha só,
que está onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então, veja bem que a situação estava tão séria, que o Senhor Jesus, ali através do seu servo, daquela revelação a João, aquela visão com a revelação, e o recado ali ao anjo da igreja, aquele pastor ali daquela igreja, ele alerta, ele diz tudo aquilo ali, ó, que sabia onde é que aqueles crentes, aquele povo estava, que eles estavam bem aonde estava o trono de Satanás. Agora, como é possível estar o trono de Satanás dentro de uma igreja? Pois isso é possível, meus irmãos. Como? Na desobediência, na desunião, na idolatria, na mentira, na ganância. Na falta da doutrina, sabe? Né, pastor? Exatamente, na falta de doutrina. Sem doutrina, o povo se corrompe. Aí ele diz aqui, ó. Mas aí ele fala para ele, ó. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Glória a Deus. Apesar deles estarem passando por toda aquela luta, no meio de toda aquela confusão, aquela perseguição, aquela crise espiritual, crise de fé, mas haviam pessoas que não negaram a fé e retiveram, né? Guardaram o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, ainda nos dias de Antipas, né, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, pessoas eram mortas por causa da palavra de Deus, por pregar, por querer morar no céu, por querer morar com Deus, ter acesso a Deus. Pessoas eram mortas, eram perseguidas, eram chicoteadas, eram queimadas vivas, eram decapitadas, lançadas às feras para que as feras comessem. Oh, Senhor. Vivas, viu, meus irmãos? Lembrando. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Agora vem a recriminação, quer dizer, a correção. Primeiro ele fez aqui, ele fez uma espécie de elogio, ele agraciou, ele falou das coisas boas. Agora vem as coisas ruins. Será que nós temos coisas boas e ruins também? Ou somente coisas ruins? Ou temos a pretensão de achar que temos somente coisas boas? Fica aí a pergunta, não é? Aí ele diz aqui, ó, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício dos idólatras e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, né, que eu aborreço. O que eu aborreço, quer dizer, o Senhor é contra certas atitudes. Por exemplo, Balaão, ele usou de estratégia ensinando Balaque a lançar tropeços, né, para seduzir mulheres, sabe, para seduzir os filhos de Israel, porque sabia que o Senhor não permitiria, o Senhor com certeza ia puni-los por eles se prostituírem com mulheres, a possuir mulheres estrangeiras. Mulheres de povos, nações pagãs, era proibido isso. O Senhor não permitia. Mas o Senhor também via aquela necessidade, via aquele sistema, via a sinceridade daquele povo e via os tropeços que estavam para chegar. E sempre que chegava lá aquela situação, o Senhor sempre vencia para eles, quer dizer, dava força para eles, livrava eles dos tropeços. Aí ele diz aqui, ó, assim também da doutrina dos nicolaítas, né, que eram aquelas pessoas que provocavam divisões, sabe, dissensões, divisões, sedições dentro da idolatrias e outras situações. Não é só de imagem de escultura, não, eram vários tipos de idolatria, né? Aí ele diz aqui, ó, arrepende-te, pois, quando não, eu breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca é o quê? É a palavra, gente. O Senhor não está falando de matar, de esfolar. Não. A vida e a morte está no controle dele.
Mas ele não fala isso, ele diz que é batalhar com a palavra da boca dele. Quer dizer, a justiça, é juízo, é aconselhamento, né? É a palavra, para salvar. O desejo dele é salvar. Aí ele diz aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná que está escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para os que serão fiéis, né, pastor? Verdade. Então, essas fases, ou melhor, essas 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse aqui, trata sobre a igreja, a obra de Deus, sobre conduções da obra de Deus, sobre a perseverança da obra de Deus, sobre arrependimento, a pessoa se arrepender dos males praticados, sabe? É buscar o Senhor com intensidade, com vontade, com fervor, com responsabilidade, né? Outra coisa, nós não podemos usar a palavra de Deus contra o nosso próximo. Coisas do tipo, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, fulano não sabe com quem ele está mexendo, Jesus vai pegar ele. Irmãos, não se deve falar isso. Não entenderam nada. Jesus não é cachorro, não é tigre, não é cobra para pegar ninguém. Jesus quer salvar, é convencer o pecador, mostrar para ele, né? Porque o Senhor diz que não são os que precisam do médico, mas sim os doentes, né? Então o Senhor Jesus, quando ele morreu por todos, né? Para salvar todos. Por isso que ele disse que todos quanto o receber, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né, pastor? Glória a Deus nas alturas. Então, quando toda palavra que vem, a palavra que vem do Senhor, vem de Deus, né, está na Sagrada Escritura, ela vem para nós como um alerta, como um ensinamento, né? É difícil, por exemplo, quando você tem uma diversidade de pensamentos, de ideologias, né? Porque tem situações no meio de um povo que fica cultural. Com o passar do tempo, vai ficando cultural, aquilo ali fica incrustado, fica impregnado, e as pessoas não conseguem tirar. Sabe? Ou sair, né, daquela não situação. Conseguem sair, só melhor, por Jesus, mas só a palavra de Deus para tirar, gente. E o esforço, né, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E a prova está aí. Você conhece, com certeza, eu conheço, você conhece pessoas que eram traficantes, que se redimiram, se renderam à palavra de Deus, suas vidas foram transformadas. Até a perseguição, as perseguições de morte que tinham contra essas pessoas cessaram. Não é? Pessoas que se prostituíam, pessoas que entregavam seus corpos às drogas, né? A grande realidade é essa, sabe? Pessoas que marcavam seus corpos pensando agradar alguém, querendo agradar alguém, impressionar alguém ou alguma coisa. Pessoas que deixavam de viver para agradar alguém ou alguma coisa, sabe? Mas quando conheceram a palavra que liberta, a palavra que salva, as suas vidas mudaram, transformaram, sabe? Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, eu pregando e você prestando atenção, nós estamos comentando com você uma coisa tão simples, né? Talvez não esteja nem tão bem abordada, nem tão bem explicada, mas a gente vai aprendendo a cada dia. Hoje você aprende um pouquinho, amanhã aprende um pouquinho mais, daqui uns dias você está ensinando para alguém aquilo que você aprendeu. Glória a Deus. Eu também não sabia, mas quando eu comecei comprei uma Bíblia e fui ler essa Bíblia. Quando eu terminei de ler fui ler o Novo Testamento, de Atos a Apocalipse. Quando eu terminei de ler o Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse, o primeiro livro que eu li foi Atos dos Apóstolos. Quando eu entrei na caminhada da igreja, primeiro a consolidação da igreja, aí veio as primeiras conversões, né? Os primeiros mártires, e os primeiros sermões, conversões, sabe? Eu fui vendo a caminhada da igreja,
a vida ativa da igreja, o que a igreja devia fazer. Irmãos, quando eu saí em Apocalipse, lá em Apocalipse 22:19, quando eu terminei lá, eu não tinha aceitado Jesus ainda, não tinha confessado, mas eu já era um crente, irmãos. Eu já era um crente, eu já não andava em qualquer lugar, já não ouvia, já observava as coisas, sabe? Eu não era mais um no meio da multidão, eu agora já havia uma necessidade, mudou, sabe? Eu senti uma mudança. Eu pude ver, fazer uma autocrítica, tá entendendo? Então é isso que acontece. Quando você começa a ler a palavra ou dar ouvidos à palavra de Deus, a tua vida muda. O Senhor vai te libertar. Eu me lembro que eu aceitei Jesus e o pastor que teve tanto carinho conosco, primeiro me batizou, depois, passado alguns meses, a minha esposa, que ela aceitou Jesus, depois de alguns meses. E aí eu fui para a igreja e de repente um dia eu me achei assim um pouco triste, alguns dias depois, e o pastor me chamou, ele está bem vivo hoje, o pastor Arnaldo Silva, né? De vez em quando ele Paz do Senhor, interage com a gente. Irmã Maria Cláudia Souza, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E aí ele falou assim: ô irmão, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, graças a Deus, mas eu tô chateado. Ele falou: mas o que foi? Eu acho que ele deve se lembrar disso. Aí eu falei para ele: não, tá tudo bem, graças a Deus, você está gostando dos cultos, da palavra, você tá demais, estou amando, para mim é uma vida nova, mas eu estou chateado, pastor, porque eu não tenho outras coisas, não tenho outros vícios, mas eu bebo. Eu falei para ele: eu bebo, pastor, e aí para mim isso está sendo difícil. Ele falou: não, faz o seguinte, na hora que você tomar sua cerveja lá, deu na hora do culto, você toma seu banho, escova seus dentes, se veste e vai para o culto, tá bom? Não deixa de ir não, vai, é importante, você vai. E outra coisa, ao invés de você beber lá na rua, você compra a cerveja, toma lá na sua casa, não vai lá na rua não. Irmãos, aquilo foi o remédio, sabe? A minha libertação foi disso aí. Não tem cerveja na minha geladeira, não tem nada disso. O Senhor tirou. Você que tem parente aí que bebe aí, que tem vícios, que usa droga, que injeta coisas, toma comprimidos e até remédios, nada de confrontos, nada disso. O Senhor Jesus não veio para expurgar, para questionar e para maltratar os que contradizem ou as situações. Não, ele veio trazer o outro lado, ele veio mostrar outra face. Sabe, essa outra face mostra um lado, é um lado bom. As pessoas até agora têm conhecido o lado ruim. É o lado da discriminação, é o lado do desprezo, é o lado onde as pessoas dizem que elas estão amaldiçoadas. Não, meu irmão, aí vem o lado que é esse lado pacífico. De amor, né? De amor. Até no corrigir, o Senhor corrige com amor. Né? Quando você se envolver com o lado que traz paz para a tua vida, através que é o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo disse: eis que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, o que acontece? A paz que vem do Senhor Jesus, do nosso Deus, ela é uma paz duradoura, ela é para sempre. Ela não tem fim. E a paz do mundo, ela é passageira, ela é uma coisa é um ludibrio, é uma coisa assim para te enganar, sabe? Para te trollar, para te deixa mais para baixo ainda. Quando passa ali o efeito da bebida, ou da droga, quando passa ali aquela lombra, que nem o pessoal falava, né? Quando passa essas coisas ali, aquele barato, aquela coisa ali, aquela euforia, aquela expectativa, né? Você fica pior. E tem muitos que ficam até depressivos, né, pastor? Fica doente, no fica para estado baixo. De loucura. Então, né? O Senhor veio para te levantar. Para mudar sua história. Para mudar sua história, sua vida. Pessoas já perderam a família, perderam os filhos, porque os filhos se afastam. A esposa, o esposo, pessoas já se separaram por isso. Exatamente. E por outras coisas mais, por causa de brigas, por causa de confusões. Ao invés de ter brigas, as pessoas devem, como se diz, trocar amor, cordialidade, né? Ter paciência.
Nós vemos sempre o Senhor nos chamando, nos conclamando a ter paciência, ser paciente, ser longânimo. Né? Então nós não podemos... não. O Senhor disse que no mundo teremos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, né? Aí ele ainda diz assim, eu venci. Né? Então, quando você... E lembrando que tudo isso é mediante a fé. Quando você vai em Hebreus, capítulo 11, diz assim que a fé é a certeza de coisas que não se vê, convicção de coisas que se esperam. No verso 6, no versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Então, amanhã, ou no próximo vídeo, pode não ser amanhã, de repente, mas no próximo, né? Aí você vai ser notificado, tá bom? Nós vamos dar seguimento a este ensinamento. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que precisa ser abordada, alguma dúvida que precisa ser sanada, coloca aí no comentário, tá bom? E aí a gente vai olhando, vai vendo, na medida do possível a gente vai resolvendo isso aí junto com você, tá bom? Aqui nada aqui é unilateral. Nosso Deus, Ele tem a participação, a nossa participação em tudo, na nossa vida inclusive, meus irmãos. A única coisa que Ele quer de nós é uma obediência. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. É você procurar viver a doutrina dEle, você ser doutrinado por Ele. Sabe? Ele não nos cobrou uma grande fé. Ele disse que a fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela seria tão forte, será tão forte a ponto de você dizer para alguma coisa, olha, saia daqui e vai para lá. Dizer a um monte, sai daqui e assenta-te no mar. Então, obviamente, ele está falando das coisas da vida, das montanhas de problema, dos montes de problemas, das montes de coisas, né? Quando você age pela fé, você move não só o mundo físico, mas primeiro o mundo espiritual. Porque enquanto nós estamos falando aqui, verdadeiras batalhas estão sendo travadas, guerras espirituais terríveis, para que esta voz que está ecoando, que não é a minha voz simplesmente, é a voz do Espírito Santo de Deus, que está chegando até você, para que ela chegue em outras pessoas, pessoas de outros países, sabe? Pessoas em países, olha, no nosso país, gente, tem pessoas que não conhecem Deus, pessoal. Tem pessoas que não sabem, não conhecem nada da palavra de Deus. Inclusive, esses dias atrás, mais o pastor Moisés, nós indo para a igreja, aí tinha uma turma de criança, aí eu virei para aquelas crianças... Criança assim de 10, 12 anos, isso, 11 exatamente. anos. É verdade. Aí eu virei para elas e convidei, né, para elas estarem ali juntamente conosco. Porque o culto era quase em frente assim, onde eles estavam. Exatamente. E aí uma delas nos perguntou, foi né, um pastor? jovenzinho, um rapazinho de 10 anos. O que é culto? O que é isso? Né? O que é isso? Meus amigos, olha, então, olha que né, nível, olha que ponto chegamos. Meus irmãos? Olha que ponto chegamos. Então, e aí eu parei e fui explicar para ele o que era culto, né, como que a gente cultuava a Deus, né? Então é difícil, viu, meus irmãos? Tempos atrás eu ouvi um pastor pregando, fazendo alguns comentários, e ele disse que certa feita aí ele foi convidado, foi à Europa, foi à Holanda, foi à Suécia, foi na Alemanha. E ele teve num país lá que eu não me recordo bem qual é, e ele, na Europa, né? Ele disse que ele foi pregar e lá ele mencionou o nome de Jesus Cristo. Foi nos Estados Unidos. Foi um determinado lugar nos Estados Unidos. Ele foi na Europa, mas ele foi para os Estados Unidos. E tem lugares lá que o povo está praticamente incrédulo, tão céticos, sabe? Aí ele disse que foi e mencionou o nome de Jesus Cristo, né? Ele fala inglês e aí ele mencionou lá, né? Quando ele mencionou lá Jesus Christ, aí os jovens lá perguntou, mas quem é esse? De quem você está falando? Aí ele viu a seriedade. Foi o que aconteceu agora. Ela se sentiu, ela ficou estarrecida de ver. E eu também, eu estava próximo. A gente estava indo para o culto. Foi agora domingo, né? Ou foi no outro? Foi no outro domingo. Foi no outro.
E aí perguntou, e aquele jovenzinho ali, um rapazinho, um garotinho ali de uns 10, 11 anos por aí, brincando, era uma turma de menino. Mas ele perguntou assim com sinceridade, não foi nada de brincadeira, de deboche, não, sério mesmo. Ela perguntou, meninos, tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Deu atenção para ela, para nós ali. Ela falou, olha, gente, vocês estão brincando aí, mas vão para casa, tomam um banho. Ó, o culto, vai ter um culto bem aqui, ó. Daqui a pouco vai iniciar um culto, né? Às 7 horas. Aí o menino chegou e falou, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, sem saber, gente. Então, a que ponto nós chegamos? Né? Então, pessoal, eu peço a vocês que compartilhem aí, poste aí, comente aí, tá certo? E para que nós possamos interagir e trazer mais palavra de Deus para você, tá bom? Mais conhecimento. Agradecemos, né? pela sua paciência, pela sua participação, pela sua cordialidade, tá? Que Deus os abençoe. E vamos orar agora por você, pela tua família, tá bom? Eleva o pensamento a Deus, põe a mão sobre o teu coração aí. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Senhor, nesta noite, soberano, te apresento, meu Deus, esta pessoa que me assiste, que nos assiste agora e aqueles que irão ver no futuro. Senhor, visita o lar desta pessoa, repreende todo o mal, assim como toda incredulidade, toda enfermidade, toda dependência que houver naquela casa, meu Deus, para que essa casa seja abençoada, de pessoas saudáveis, de pessoas remidas e lavadas no teu sangue, pessoas convertidas, sabe? Senhor, muda a história, meu Deus, desse povo. Abençoa os jovens, os idosos, os avós, as mães, os pais, o pai solteiro, a mãe solteira, a pessoa que está desempregada, essa pessoa que está endividada, meu Senhor. Também o comerciante que luta duramente, bravamente, com coragem, sem temor, para gerar divisas para esse país, para alimentar o nosso povo, para suprir as necessidades de sua família. E Deus abençoa eles, meu Deus. E socorre eles, só o Senhor pode salvar assim também os servidores a ovelha públicos, que está perdida, sabe, as só o Senhor pessoas, os pode aprendizes, os alunos, a ovelha que os está professores, fraca, só os o Senhor obreiros, pode meu Deus. ligar aquelas Ô que Senhor, estão abençoa o povo desligadas, católico. Pai. Meu Deus, os espíritos, aleluia, meu Deus, Jesus. pessoas que estão Glória a Deus precisando nas de alturas. ajuda. Talvez tenha alguém Senhor, doente Deus, nesse cada meio um, que meu Deus, assiste, que que irá encontra assistir esse nos vídeo. presídios, Meu Deus, Pai, cura essa liberta, enfermidade, transforma. arranca esse mal, meu Deus, Senhor, esse apresenta, caroço, Senhor, esse cada pedido de câncer, oração, porque o Senhor é cada o nosso inscrito do bálsamo, canal da o Igreja Senhor é o nosso Apostólica da remédio, a tua Restauração, palavra, Senhor, cada um que é a nos nossa segue doutrina, é a pelo nossa Facebook, saúde, meu Deus. pelo Instagram, Senhor, te meu agradecemos Deus, desde já em nome pela de Jesus, vitória que virá, Espírito Santo, em para a glória nome do de teu Jesus nome. Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Conte conosco, a Deus. conte com as nossas orações. A oração é a chave da vitória. Fica Quem na ora graça. tem vitória. Amém. Ficam todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém? Graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.